dessa ofensiva. Rodrigo Lopes, nosso especialista nos assuntos internacionais, já está conosco. Rodrigo, traduza o que nós estamos testemunhando neste sábado no Oriente Médio. Bom dia. Bom dia, Stout. Bom dia, Kathleen, aos nossos ouvintes. Mais uma vez, né, o Oriente Médio jogado nesta roda viva, esta roda de violência que de tempos em tempos explode. E os Estados Unidos nas últimas semanas, talvez nos últimos meses, haviam concentrado uma grande capacidade militar no entorno do Oriente Médio, na região do Golfo Pérsico, sobretudo. E a gente aprendeu aí ao longo dos anos de que uma grande potência ela não reúne esse grande número de efetivo numa região sem que efetue um ataque, né? A gente viu recentemente na Venezuela como aos poucos foi se concentrando essa capacidade militar americana e depois estourou no ataque do dia 2 de janeiro que capturou Maduro. No Oriente Médio é a mesma coisa. As pessoas tinham dúvida se haveria o ataque. A questão não era se haveria, mas quando haveria o ataque dos Estados Unidos ao Irã. A potência não recua depois que reúne este imenso poder militar. Foi o que aconteceu hoje. A gente ainda tem dúvidas sobre o tamanho da operação e o objetivo direto, embora já se tenha alguns indícios de que não vai parar no primeiro dia. Não será um ataque apenas para causar um susto no regime iraniano. Trump falou em futuro do Irã. O Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, disse que está fazendo isso pelas futuras gerações do Irã e que espera que o povo se levante contra o regime dos ayatolás, o que sugere uma mudança de regime. Agora, a informação que a Kathleen trouxe, ela é importante também porque mostra que a operação mira generais, o alto comando do exército, né? Sobretudo da guarda revolucionária, que é a guarda de elite do regime iraniano. Há pouco, uma informação da rede CNN é que alguns dos ataques americanos, esse ataque conjunto Estados Unidos e Israel, atingiu também regiões próximas aonde mora o Ali Khamenei, que é o líder do regime, o líder espiritual do regime. Então, se haverá uma decapitação do regime, ou seja, a derrubada do regime dos ayatolás no poder desde 1979 na Revolução Islâmica, ou será apenas um ataque pontual, essa é a dúvida que vai permear o dia de hoje, porque isso será um termômetro do tamanho da violência que a gente está vendo, da operação que a gente está vendo e do que vai acontecer no Oriente Médio nos próximos dias. Já era esperada a retaliação os principais países do Oriente Médio onde os Estados Unidos têm bases aéreas, especialmente no Catar, onde fica a Al Udeid, que é a principal base dos Estados Unidos no Oriente Médio. Aparentemente tem esta morte que a Kathleen falou em Abu Dhabi, mas não se tem um grande número de mortes, uma retaliação em grande escala por parte do Irã, efetivamente causando vítimas, sobretudo mostrando que a capacidade militar do Irã está muito, muito destruída e vilipendiada nos últimos anos. Lembramos que no ano passado, Rodrigo, os Estados Unidos e Israel já fizeram ataques muito voltados para as unidades do regime iraniano para o programa nuclear durante aquela guerra entre Israel e o Hamas. E, claro, sim, Irã também lançou mísseis contra Israel. O fato novo que nós temos, inclusive em relação àquele momento, é o ambiente interno. Inclusive a informação de hoje é que novamente as comunicações foram cortadas, telefone, internet, dentro do Irã, porque o ano de 26 começou com uma série de protestos nas ruas, pessoas muito corajosas, sabendo que teriam a represália, a repressão. Inclusive, os números ninguém tem um número oficial correto, mas talvez 5, 6, 7 mil pessoas pelos organismos internacionais mortas nas ruas iranianas. Teria um ambiente, uma tentativa, tudo indica, aí talvez para quebrar a força do regime e conseguir fazer uma troca de modelo político. É muito difícil, né, a gente ter algum nível de informação de quanto o regime ainda tem de apoio por parte da população, sobretudo dadas as poucas informações que vazam. É um dos regimes mais fechados do mundo, a internet controlada,
Agora, por exemplo, a gente quando olha, é importante lembrar que o momento político, porque o que tem de diferente, de fato? A gente ouve, quase todos os anos, há ataques pontuais dos Estados Unidos e de Israel ao Irã, o que mostra que as grandes potências, sobretudo Israel, daquela região, ela sobrevoa o espaço aéreo do Irã com total liberdade. A defesa antiaérea iraniana, que já foi forte no passado, na guerra Irã-Iraque, hoje ela não tem poder nenhum. Então, não seria difícil, tanto para os Estados Unidos quanto Israel, neutralizar completamente o regime. E agora, aquilo que a gente sempre diz, é fácil começar uma guerra e é difícil terminar. O que acontece no dia seguinte a uma virada de regime? Ok, derrubam-se os ayatolás, derruba-se o regime, o que faz depois? E aí que a gente não sabe justamente qual é quem assumiria. O Irã foi atacado, como tu lembraste, no ano passado, nessa operação que foram neutralizadas parcialmente as usinas nucleares iranianas. No ano de 2020, os Estados Unidos, no governo Trump estava no primeiro mandato, terminando o seu governo, ele fez um ataque no dia 3 de janeiro a um aeroporto de Bagdá, no Iraque, né? E, na verdade, era contra o Irã, mas era contra o general iraniano, Qassem Soleimani, mas o ataque foi no Iraque. Mas matou um dos homens mais poderosos do Irã, que era esse general Qassem Soleimani, chefe da Guarda Revolucionária. Aquele foi um ataque muito pontual com uso de inteligência. Mas ataques ao Irã, eles são comuns. O momento político, ele é delicado, sobretudo por conta dessas manifestações por maior liberdade, e que envolveu mulheres, inclusive, que são Rodrigo, não têm suas liberdades ceifadas, né? Tem uma informação, a gente vai pelas informações das agências internacionais, tá? A agência Reuters, a informação que está no site Haaretz, lá de Israel, é a seguinte agora, entrou há 1 minuto. Líder supremo do Irã, o Khamenei, e o presidente, me ajuda aí na pronúncia, Pezeshkian, foram alvos de um ataque israelense, segundo autoridades israelenses. Então, autoridades de Israel estão dizendo que o líder supremo e o presidente foram alvos de ataque. Aqui não tem, deixa eu ver se tem algum outro detalhe. Porque a informação inicial que se tinha, né, Stout, de que o Khamenei tinha sido levado para um local seguro, né? Foram as primeiras uma coisa informações. eles podem ter sido alvo de ataque, a questão se eles foram atingidos, né? Não é essa informação, mas que eles foram alvos de ataque, sim, essa é uma informação. Então, aí tem o objetivo do ataque, Rodrigo, entrando naquela análise que tu estava fazendo aí, né? Aí tem o objetivo do ataque de hoje. Claro. Fica muito claro. Me lembra muitos dias, o dia que a gente acompanhou a operação contra Nicolás Maduro, que tinha o ataque a Caracas e cerca de 20, 30 minutos depois a gente soube que um dos locais onde Maduro estava foi atacado, o forte utilizado por ele como residência temporária, e na sequência imediatamente a confirmação de que ele havia sido capturado. Esse foi o modus operandi que segue um roteiro muito parecido agora no Irã. Ataques a Teherã e outras regiões do Irã, a localização dos alvos, ou seja, Ali Khamenei, o líder supremo do Irã, e o presidente do Irã, Massoud Pezeshkian. E agora, a confirmação ou não, a morte, vai ditar um pouco o ritmo dos episódios. Mas está claríssimo que o objetivo, então, foi decapitação de regime, que é o termo que a gente usa nas áreas de estratégia internacional para mostrar a motivação do ataque. É uma mudança de regime o objetivo. Agora, o que vem depois? Quem vai ser colocado no lugar? Se ele foi morto ou não? A grande dúvida deste momento. E se os Estados Unidos teriam, uma vez derrubado ou eliminado o líder supremo e o presidente do país, teriam algum acordo com a oposição ou com algum líder do governo mais moderado, como é o que aconteceu na Venezuela, por exemplo, é capaz de estruturar aí algum tipo de regime temporário até uma sucessão do que vem acontecendo no Irã. Até é bom explicar a diferença, Rodrigo. O Irã é uma república, uma ditadura teocrática, tudo que gira em torno do governo é a partir da visão religiosa. Quais os papéis do Ali Khamenei e do Massoud Pezeshkian? Fica muito claro, inclusive, agora, que os Estados Unidos e Israel atacaram os dois braços do regime. O braço religioso, que é o poder supremo,
e o braço político, que é o presidente Massoud. O Ali Khamenei, vamos começar do começo, né? Em 1979, quando acontece a Revolução Islâmica, o Irã tinha um governo do Shah, que é o Reza Pahlavi, que era um rei. A palavra Shah significa em persa rei. Ele teve, o Irã tinha um governo apoiado pelo Ocidente, em que os ayatolás do regime, ou seja, um regime fundamentalista islâmico, ele toma o poder a partir de um líder chamado Ali Khomeini, Ayatollah Ali Khomeini, que estava em Paris, exilado. Ele volta para liderar uma revolta de estudantes radicais islâmicos que pretendiam impor a Sharia, que é a lei islâmica, e é derrubado o regime do Shah. Então ali se instaura, em 1979, um regime fundamentalista islâmico, liderado então pelo Ayatollah Ali Khomeini. Khomeini morre e tem o seu sucessor, nos anos 80, que é Ali Khamenei. Justamente Ali Khamenei, que está hoje no alvo de Israel e dos Estados Unidos, é esta figura simbólica do regime e que tem um poder, mas está muito idoso. Está muito idoso, ele vem perdendo espaço ao longo do tempo para outros ayatolás ali, alguns mais moderados, é um pouco parecido com outros regimes, eu diria com outras religiões. Tu tem alguns líderes religiosos mais moderados e outros mais radicais. O Khamenei é da herança do Khomeini, que é um líder mais radical. Bom, esse é o regime religioso. O regime político, ele tem eleições sucessivas, claro que não são eleições claras, não são eleições transparentes, democráticas, nós estamos falando de uma ditadura, e como tu falaste muito bem, Stout, teocrática, sobretudo um regime baseado na lei islâmica, em que, inclusive, a Sharia ela prevê, né, uma pena de morte, açoitamento de mulheres. A gente lembra todo aquele caso das mulheres que não podem, né, usar o cabelo sem o chador, sem o lenço, e é um regime realmente muito repressivo. Este presidente, ele está, embora seja eleito numa eleição cheia de dúvidas, de tempos em tempos, ele responde ao conselho dos líderes religiosos, no caso, ao líder máximo, que é o Ali Khamenei. E esses dois braços, neste momento, então, se tornaram alvo dos Estados Unidos e de Israel, o que é muito relevante, o que é muito importante, e aí eu volto a dizer, se caírem os dois, o que acontece? Há uma sucessão por meio da oposição, que vem sendo muito reprimida ao longo de décadas, cujos líderes opositores, muitos deles estão no regime, no exterior. Inclusive, o herdeiro do Shah Reza Pahlavi, o neto dele, se não me engano, ainda, que se chama também Pahlavi, mora nos Estados Unidos, está muitos anos fora do Irã. Então, haveria uma transição por meio da oposição, ou se teria algum tipo de acordo com ayatolás mais moderados para que se mantesse o poder, ou seja, uma transição à la Venezuela. Se mantinha o establishment no poder, a burocracia estatal no poder, até que houvesse uma transição democrática. Rodrigo, eu queria só transmitir uma pergunta dos ouvintes, que talvez seja de muitos. Como esse ataque vem depois, aliás, de uma negociação que não deu certo a respeito do programa nuclear iraniano, o que se tem de informação a respeito dessa capacidade de armamento? Porque isso também contribui para essa questão da tensão das pessoas. O que se tem de capacidade para essa retaliação? Por enquanto, se tem informação de ataques de mísseis, mas eles têm um programa nuclear avançado que poderia trazer uma tensão ainda maior nessas retaliações? Boa pergunta, esse ponto é bem importante. Só para dar uma informação aqui que tinha me passado antes, eu não tinha dado o número, a idade do Ali Khamenei tem 86 anos, vejam como ele é bastante idoso. Né? Essa questão da resposta e da capacidade nuclear do Irã. Primeiro que uma coisa é ter a bomba atômica. A outra é a capacidade tecnológica de lançar a bomba atômica, que não é simples. Hoje já está bem mais simples. Tem gente que fala, inclusive, especialistas que comentam que é possível, no futuro será possível colocar uma ogiva nuclear, talvez num drone, o que é bem preocupante. Mas hoje o Irã não tem capacidade para lançar a sua possível bomba atômica. Também se acredita que o Irã não tenha atingido o nível de enriquecimento de urânio para
produzir uma bomba atômica. E eu falo aí uma bomba atômica, não estou falando de uma série de bombas atômicas. Hoje, quando a gente olha o mapa mundi aqui, eu estou na frente de um mapa mundi que eu tenho aqui na minha sala, que nós temos aí poucos países com capacidade nuclear. Claro que os 5 membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU, Estados Unidos, Reino Unido, França, China, Rússia, acho que são esses, acho que eu não esqueci de nenhum. E nós temos alguns países que foram desenvolvendo desde 1945, bombas atômicas, sobretudo a Índia e o Paquistão. E a gente tem também Israel, que não admite, não anuncia que tem a bomba atômica, mas tem a bomba atômica. Então, por isso que Israel é a maior potência militar da região do Oriente Médio. E nos últimos anos nós temos países que vêm buscando desenvolver a bomba atômica e que os Estados Unidos, sobretudo, e o Ocidente não permitem. Sobretudo Coreia do Norte, que já teria uma capacidade de enriquecimento de urânio e já teria algumas bombas atômicas, a gente não sabe sua capacidade de lançar, de disparar essas bombas, e o Irã, que vem tentando há muitos anos. Só que o Irã sofre sanções também pesadas, econômicas, e não teria conseguido esse nível de desenvolvimento nuclear. O que o Irã tem hoje de capacidade militar são alguns mísseis, e esses mísseis foram, de fato, despejados hoje nessas regiões onde há tropas militares dos Estados Unidos, como Emirados Árabes Unidos, como Catar, como Israel, mas a grande força de ataque do Irã hoje são os drones, os Shaheds, que são daqueles drones que a gente viu na guerra de 12 dias do ano passado, em junho, que é aqueles enxames de drones suicidas, que a gente chama também, para tentar, de alguma forma, saturar o espaço aéreo, no caso de Israel, que é o principal aliado dos Estados Unidos na região, para que fure o Iron Dome, que é o escudo de defesa antiaéreo de Israel. Alguns passaram, porque eles lançam 400, 500 drones de uma só vez, e por mais que seja eficiente o escudo de defesa antiaéreo de Israel, alguns passam e houve algumas destruições, mas é impressionante a capacidade de defesa. Eu tive algumas guerras lá na região de Israel, a capacidade de defesa de Israel hoje, desde a guerra de 2006, ela é impressionante. Então a gente vê alguns furos, digamos assim, no domo de defesa, nesse sistema antiaéreo, mas acaba sendo bastante limitada a capacidade de ataque, de reação do Irã. Ainda não tem, para quem está chegando agora, um balanço das ações no Irã, o que foi atingido, quais foram as pessoas mortas, o número de vítimas. Na represália, nos ataques do Irã, o que tem lá em Israel, a informação é de sirenes desde cedo tocando em diferentes pontos, alertando para ataques. Tem um sistema bastante robusto de defesa, nenhuma informação até agora de alvos atingidos, pessoas feridas em Israel. Tem os ataques também a unidades militares dos Estados Unidos no Kuwait, no Catar, nos Emirados Árabes e no Bahrein. Tem informação de alvo atingido que seria base da Marinha dos Estados Unidos no Bahrein, não se sabe exatamente qual foi o dano, se teve algum dano. Tem informação também chegando já com imagens, inclusive do Kuwait, com fumaça, indicando que teve ou interceptação ou algum alvo atingido no Kuwait. E até agora a única morte confirmada em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, Kathleen. A única morte confirmada por enquanto em Abu Dhabi. Isso, em Abu Dhabi. E aí o relato de que o ataque atingiu autoridades da Guarda Revolucionária do Irã, mas sem dar um número exato. Agora eu estava abrindo as atualizações em tempo real da CNN Internacional, que falam que os ataques tiveram como alvo figuras importantes, como a gente citou, o Khamenei, que é o líder supremo do país, o presidente e também alguns secretários, né? Secretário do recém-criado Conselho de Defesa do Irã, não sei se seria exatamente esse termo, né? Mas National Security Council, pelo menos a informação aqui da CNN, mas ainda não está claro se alguma figura importante, alguma autoridade foi realmente atingida, né? Não há essa confirmação de morte de alguma autoridade iraniana, mas que eles eram alvos. Isso é o que a gente tem no momento, Stout e Rodrigo. E tem a informação já, Rodrigo, que haverá durante o dia o pronunciamento do presidente Donald Trump. Daí a gente vai ter um balanço da ação. Importante, exatamente. Ele já divulgou um vídeo, né, na madrugada. Um vídeo de 8 minutos. Um vídeo gravado, certamente já estava gravado esse vídeo há um bom tempo, esperando ali para a ação, e daí colocaram o vídeo. Mas o balanço da ação
certamente virá num pronunciamento ao longo do dia. E já tem essa confirmação que ele será feito pelo presidente dos Estados Unidos. Tem 2 pontos aqui para destacar a partir da fala. Um deles, a partir da fala da Kathleen, é que esses generais que estão sendo mortos, eventualmente, a serem confirmados, eles são muitos generais novos, porque nessas guerras sucessivas do Oriente Médio, o próprio Irã tem tido o seu establishment militar, a sua elite militar, eliminada nesses ataques. De ano após ano. Então, são generais que, de fato, não têm a herança da fundação do regime de 79. Então, são generais que, aos poucos, eles são trocados e a gente também não sabe o nível de apoio, o nível de solidez do regime, sobretudo porque a gente não sabe qual o nível que esses militares e esses generais aí têm de apoio ao líder político. Esse, então, é um ponto que eu queria destacar, que esses generais são bastante jovens. O segundo ponto é a geopolítica, que eu acho que é sempre importante a gente lembrar para o nosso ouvinte, né? O que é o Irã no espaço do Oriente Médio, naquele espaço geográfico ali. O Irã, ele, como a gente comentou, é uma república islâmica xiita. Né? O Islã ele é dividido em duas grandes facções, duas grandes ramificações. Uma delas, o xiismo, e outra, o sunismo. Que são os sunitas. Tem poucas diferenças práticas. Na verdade, os xiitas às vezes são mais digamos, um pouco espiritualizados, mais místicos, eu diria. Não tem nada a ver com se são mais radicais ou não. Até no Brasil, depois da Revolução Islâmica de 79, se dizia muito que tu é um xiita, quando tu queria acusar alguém de ser radical. Mas isso era uma herança, né? Uma herança lá porque houve a Revolução Islâmica. Se a gente olhar, a partir dos anos 2000, os grandes grupos terroristas do mundo, inclusive a rede Al-Qaeda ou o Estado Islâmico, eles são sunitas. Os talibãs são sunitas, por exemplo. Então, essa divisão. Bom, aí o Irã se torna, então, uma república islâmica xiita. Quem é a outra grande potência islâmica na região ali? A Arábia Saudita, que é sunita. Então, esses dois países, eles vivem aí uma disputa por hegemonia na região para quem é a maior potência islâmica da região. É claro que hoje a Arábia Saudita é a maior potência, não há dúvida, sobretudo depois dos acordos de Abraão com os Estados Unidos. A Arábia Saudita vem tendo apoio dos Estados Unidos por muito tempo. Os Estados Unidos tiveram que, em algum momento, escolher qual era o inimigo que eles queriam. E eles escolheram o inimigo como aliado, digamos assim, né? E escolheram a Arábia Saudita até para neutralizar o poder do Irã. Hoje a Arábia Saudita, por exemplo, está construindo um acordo de paz definitivo com Israel, para se ter uma ideia. E a Arábia Saudita, que é o berço do islamismo, onde nasceu o profeta Mohammed, o profeta Maomé. Bom, aí a gente tem aí já temos uma mini guerra fria naquela região, se a gente olhar, porque a Arábia Saudita sendo apoiada pelos Estados Unidos, o Irã é apoiado pela Rússia. E o Irã foi o grande, nessa guerra da Ucrânia, por exemplo, o Irã foi o grande fornecedor desses drones suicidas que eu comentei, os Shahed, para a Rússia atacar a Ucrânia. Então o pano de fundo é um pouco esse. E tu tem Israel ali como principal aliado, claro, na região dos Estados Unidos, que é completamente inimigo do Irã, que, aliás, uma coisa que eu não comentei desde o início aqui, que é importante destacar, o Irã é a cabeça dos grupos terroristas que existem ali na região. O Hamas, que realizou aquele ataque contra Israel, atentado terrível lá, do 7 de outubro, a Jihad Islâmica e os Houthis, que é um grupo terrorista do Iêmen. Deixa eu aproveitar e pegar uma carona com a Globo News, Rodrigo. Tem repórter ao vivo da Globo News agora em Tel Aviv, em Israel. Eles estão entrando, inclusive, numa área subterrânea. Vamos ver se é um bunker. Pânico, mas sim a apreensão, é claro, porque essa região de Tel Aviv também fica próxima do comando do exército israelense, do Ministério da Defesa de Israel, e é uma região que foi atingida em julho do ano passado, na primeira rodada dessa guerra que continua agora. Essa região aqui foi atingida, vocês vejam, eu mostro para vocês, é um estacionamento. Ele está numa área subterrânea agora dentro de um estacionamento, que é refúgio das pessoas. Para onde eu estou me dirigindo, é um abrigo antiaéreo. Vejam essa porta de aço
Essa é uma porta de aço e as pessoas aqui, já dentro do abrigo, esperando a orientação, é para ficarmos dentro dos abrigos até que a Defesa Civil avise que já não há mais perigo. Em geral, nesse momento, Israel aciona as suas defesas antiaéreas, o seu domo de ferro, que tem capacidade, sim, de derrubar mísseis hipersônicos lançados pelo Irã ainda no ar, mas não é um sistema totalmente hermético. Na última guerra em julho, várias cidades de Israel, várias instalações também do Exército, instalações de infraestrutura israelense foram atingidas por mísseis do Irã. Ao vivo, numa área subterrânea, um estacionamento que vira uma área de proteção, como um bunker. Acompanhou o seu trajeto até aí. É sempre importante relembrar que isso faz parte. A Globo né? News com um repórter ao vivo lá em Israel e Tel Aviv, em função das sirenes, população descendo, mostrava inclusive imagens, pessoas de todas as idades e até com animais de estimação. Uma das pessoas estava descendo a escadaria com um cão na guia para ir para essa área de refúgio, esperando até o alerta que possam voltar para a superfície, para a rua na cidade. Rodrigo, fica atento aí, a qualquer momento você volta na programação com mais informações e análise, tá certo? Combinado. Só para fazer um comentário rápido sobre a entrada do colega ao vivo lá de Tel Aviv, eu vivi isso algumas vezes entrando no bunker, é sempre um momento tenso, porque a gente tem em Tel Aviv 10 a 12 segundos para entrar no bunker. Então, quem está no hotel, muitas vezes, precisa descer de escada, está do 12º andar, 20º andar, precisa descer correndo, então tu tem um momento de tensão ali, e esse estacionamento que o nosso colega da Globo News, ele de fato, ele já é bastante protegido, já fica no subterrâneo, mas como ele mostrou, ainda não é o bunker, né? O bunker é aquela outra área, aquela mais outra fechada. Sala, onde há, então, uma porta blindada, exatamente. Mas ali já é um primeiro nível de segurança, até porque os cidadãos israelenses lá, e quem está em Israel, confia muito que o domo de ferro, o Iron Dome, vai proteger e de fato protege. Então o que cai mesmo em Israel é muito pouco do que em relação ao percentual que é lançado de foguetes ou de drones, mas sempre é um momento bastante tenso. Lembrando que no Irã o Irã não tem um Iron Dome e o Irã não tem esses bunkers que hoje, inclusive, depois de 2010 para cá, Israel, todo prédio, toda casa em Israel tem que ter ou um bunker ou um quarto seguro, que eles chamam, que é uma área, uma sala, um quarto, que é blindado completamente, né? Isso é obrigatório por lei. Mas sempre é um momento tenso, o Irã não tem essa capacidade de defesa em Israel, então já está colocando em ação essa sua grande capacidade de defesa, porque já esperava, inclusive, um ataque, uma retaliação por parte do Irã, uma vez que Israel e Estados Unidos atacaram primeiro